Galera, hoje nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra, um assunto muito polêmico, certo? Nós temos várias teorias, algumas hipóteses, mas o importante é que a gente vai ver de forma científica, nós vamos ver o que a ciência diz a respeito da origem da vida na Terra. Vamos lá? Então, a procura das nossas origens, né? Até pouco mais aí de 3 séculos atrás, né? Principalmente na Idade Medieval, as principais explicações que tinham sobre a origem da vida era única e exclusivamente de caráter religioso, né? Houveram várias perseguições aos cientistas daquela época justamente por discordarem, né, dessa supremacia das divindades na criação do universo. Então os avanços na cosmologia, né, levaram de certa forma os cientistas a imaginar uma explicação para a origem do universo, que é o que nós vamos chamar de Big Bang, ou grande explosão. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nós conhecemos hoje, de astros, de vida que nós temos, né, principalmente no planeta Terra, surgiu há mais ou menos aí 13,8 bilhões de anos atrás, né, nessa explosão aí súbita e violenta, né, desconhecida, né, originada a partir do que nós vamos chamar de semente cósmica. E no caso da vida, né, no nosso planeta, surgiu aí aproximadamente há 3,5 bilhões de anos atrás. Não estou dizendo que é a idade da Terra, estamos falando da vida na Terra, certo? Então os primeiros seres, né, eles eram muito simples, logicamente, né, a estrutura interna da Terra não permitia o desenvolvimento de seres mais complexos, certo? Mas eles foram extremamente importantes justamente para a colonização do planeta, né, e melhoria, né, da qualidade do ambiente planetário. Então alguns cientistas, né, acreditam que a vida ela surgiu na Terra a partir do que nós vamos chamar de evolução química, que nós vamos ver mais na frente, ou seja, gases atmosféricos, né, eles se uniram, houveram várias transformações e originou as primeiras formas de vida, certo? Já outros defendem que a vida ela pode ter viajado em cometas, em asteroides e surgiu aqui. Aliás, veio parar no planeta Terra, o que nós vamos chamar de panspermia, nós vamos ver isso mais à frente também. Então, a origem do universo do sistema solar, né? A teoria do Big Bang ou a teoria da grande explosão. Então, essa teoria ela propõe que o universo, né, ele surgiu de um ponto extremamente compacto, né, de densidade infinita, e que, por limitações tecnológicas, né, nós não temos como saber o que originou isso, mas a hipótese é de que há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, esse ponto extremamente compacto ele explodiu de forma violenta, dando origem ao que nós conhecemos hoje, de acordo com Albert Einstein, ainda continua em expansão, certo? Então, dessa forma, né, essa explosão ela originou-se, aliás, dessa explosão, né, originou-se o tempo, a energia, a matéria que compõe o universo. Posteriormente, né, imediatamente após o Big Bang, a temperatura era muito elevada, certo? Impossibilitava a fusão de qualquer coisa, é como se fosse um material viscoso, né, em temperaturas muito altas, que impossibilitava a solidificação de qualquer coisa, certo? Então, ao fim do primeiro minuto, né, teriam surgido aí os núcleos atômicos dos elementos mais simples, né, como é o hidrogênio, e os núcleos de hélio e alguma pequena quantidade de núcleos de lítio, né, que é um pouco mais pesado. Quando o universo, né, ele completou algumas centenas de milhões de anos, aí começaram a surgir as primeiras estrelas, né, a atração gravitacional, ou seja, o movimento dos corpos, levou à formação de conjuntos de estrelas, né, a força que essas estrelas tinham atraía determinados astros, e o surgimento do sistema solar, né, aproximadamente há 4,6 bilhões de anos, né, a partir de uma nebulosa, constituída principalmente por gás, hidrogênio e hélio. Essa poeira interestelar ela era constituída principalmente de grânulos de carbono e silicatos. Por meio da atração gravitacional, essas partículas, né, da nebulosa, elas foram se tornando mais compactas, mais juntinhas, mais coesas. E após alguns milhões de anos, né, a temperatura no centro dessa nebulosa ela atingiu aproximadamente aí 10 milhões de graus Celsius, resultando no que a gente vai chamar de fusão nuclear, né? A massa central, né, era muito compacta e ela passou a emitir luz, constituindo uma estrela amarela que hoje nós chamamos de Sol. Aqui mostrando justamente, né, a teoria do Big Bang, a grande explosão, os primeiros segundos, né, 380
milhões de anos depois, os elétrons e os núcleos eles vão se combinar. Posteriormente, né, iniciou-se a formação das galáxias e estrelas, e há 9 bilhões de anos atrás nós temos aí o surgimento do Sistema Solar, certo? Daí só uma figurinha para ilustração. No caso da formação da Terra, né, as evidências mostram que a Terra tem entre 4,6 e 4,5 bilhões de anos. A origem do nosso planeta, né, deu-se principalmente pela agregação progressiva de matéria, né, minerais, poeira cósmica, gases, gerando uma pressão no interior da Terra em processo de formação. Alguns eventos catastróficos, né, inibiram o surgimento da vida na Terra, principalmente aí nos primeiros 700 milhões de anos, né, as temperaturas muito altas, tempestades, então tudo isso impediu de certa forma o surgimento da vida. No processo de formação, né, a Terra estava envolvida, né, a sua atmosfera estava constituída por alguns gases, como é o caso do dióxido de carbono, metano, óxido de carbono, gás de nitrogênio, vapor de água. A água e esses gases, né, surgidos no interior do planeta, eles, de certa forma, segundo aí estudos, mostram que eles chegaram, no caso da maior parte da água, né, e dos gases chegou a bordo de cometas e asteroides. Então há esses dois pensamentos científicos, que esses gases surgiram no próprio planeta, e um outro pensamento que diz que esses gases e a água também, por exemplo, viajaram vários e vários anos-luzes até chegar aqui ao nosso planeta. Com o passar do tempo, né, a atmosfera foi esfriando devido à perda de calor para o espaço, começou a se formar uma fina camada de material rochoso, ou seja, a temperatura foi reduzindo, possibilitou o processo de solidificação, né, dessa massa viscosa que estava numa temperatura muito alta. As camadas superiores da atmosfera, né, aliás, nas camadas superiores da atmosfera, o vapor de água ele começou a se condensar. Se começou a condensar, o que foi que aconteceu? Precipitação, ou seja, chuvas. E aí foi reduzindo essas temperaturas bem altas que tinha no interior da Terra. Em determinado momento a superfície já estava fria o suficiente, né, para permitir que a água se acumulasse em depressões da crosta terrestre. E nós temos a formação dos primeiros oceanos, certo? Então aqui mostrando esses eventos, né, na letra A nós temos aqui o resfriamento superficial da Terra, na letra B nós temos o resfriamento da crosta, né, que estava progredindo, e na letra C a gente já vê o que? Uma superfície, uma fina capa da crosta já em formação. O Albert Einstein, né, ele previu que o universo, como eu já havia falado, continua em expansão. Né, o Slipher e o Hubble, eles mostraram que as galáxias estão se afastando uma das outras. É contrário à teoria de Einstein? Não, só complementa a teoria de Einstein. Né? Se as galáxias estão se afastando, isso quer dizer o quê? Que o universo ainda continua em expansão. Em algum momento, né, todos os componentes do universo eles estiveram unidos em um único ponto extremamente denso, que foi justamente a teoria do Big Bang. Né? O Georges Lamaitre e o Georges Gamow, eles afirmaram, né, que o universo era como um grão primordial, muito pesado, né, ultra denso, e que por algum motivo explodiu. Aqui mostrando justamente, ó, uma figurinha para ilustrar, né, o Big Bang, formação da Via Láctea, né, a formação do nosso Sol aqui, o protossol, e a formação do nosso Sistema Solar. Passando aqui a um outro conteúdo, né, como foi que surgiu a vida na Terra? Né, nós vamos começar aí pela geração espontânea. Então, em meados do século XVII, né, havia a crença muito forte, né, no cristianismo de que as divindades teriam criado a vida. Admitia-se também, né, que alguns seres vivos eles podiam surgir de forma espontânea, ou seja, do nada ali poderia surgir uma forma de vida, que é o que a gente vai chamar de teoria da geração espontânea. Só que ela não resistiu muito, né, à questão dos rigores do conhecimento científico e de vários outros elementos, como principalmente os testes, os experimentos realizados por Francesco Redi, Spallanzani e Pasteur, principalmente esse último. O Aristóteles ele acreditava, né, na geração espontânea. Ele dizia, hoje pra gente é algo assim um pouco absurdo, né, imaginar isso, ó, colocar num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas, sobre elas espalhar grãos de trigo, o resultado será o quê? Tinha até a quantidade, ó, 21 dias surgirão ratos. Quer dizer que isso era uma verdade para o tempo dele, certo? Hoje nós sabemos que se a gente colocar uma camisa suja, trigo, o que vai acontecer? Vão aparecer ratos? Vão, mas não que o rato nasceu dali, mas sim porque aquele ambiente favoreceu
o surgimento daqueles ratos, atraiu aqueles ratos. Vamos lá, o experimento de Red, né, em meados do século XVII, acreditava-se, né, muito que os seres vermiformes, né, por exemplo, vistos em cadáveres como as larvas, elas teriam surgido por meio de uma transformação da carne em estado de putrefação em larva. E não que as moscas foram lá, se alimentaram e colocaram ovos. Como era muito pequeno, né, eles não conseguiam ver, então eles confundiam, achavam que era a carne morta, né, em transformação. O Red, ele discordava disso, ele criou uma hipótese. Que hipótese? Os vermes eram estágios imaturos do ciclo de vida de moscas, como eu acabei de falar, e que as larvas nasciam de ovos colocados por moscas na carne, e não que a carne estava em processo de transformação, certo? Aí ele teve, de certa forma, como se fosse um insight, né? Ele estava lendo o poema Ilíada, né? E aí ele se questionou, né, ao ver um determinado trecho, né, desse poema. Ele questiona por que Aquiles pede a Tétis que proteja o corpo de Patroclus contra os insetos que poderiam dar origem aos vermes e corromper a carne do morto. Então, ele teve, de certa forma, um insight, né, a partir... Então, foi que o Red percebeu, né? O Francesco Red, ele percebeu, ele concluiu que os antigos gregos, eles já sabiam que as larvas encontradas aí nos cadáveres, né, eram nada mais do que postas, aliás, eram originadas dos ovos das moscas, e não que a carne tinha entrado em transformação. Então ele fez um teste, ó. Aqui já havia o grupo controle e o grupo teste, né? De um lado aqui do lado direito, vocês estão vendo que ele deixou destampado, do lado esquerdo vocês estão vendo que ele colocou um filtro. Então o que foi que aconteceu? Naquele que estava sem proteção surgiram larvas, naquele outro não surgiram larvas, mostrando que eram as moscas que colocavam, né, os ovos que eclodiam e se transformavam em larvas, que é um estágio, e não que a carne do peixe ou da carne estavam em processo de transformação. Um outro experimento feito por Joblot, né, ferveu um caldo nutritivo à base de carne. Ele colocou em frascos abertos e tampados com pergaminho, lembrando aí que ele também fez a questão do grupo controle, né? Os frascos destampados estavam repletos de micro-organismos, né? Surgiram aí o que ele chamou de sementes provenientes do ar, e não pela transformação espontânea da matéria, corroborando aquilo que o Red havia proposto. Houve uma polêmica entre esses dois indivíduos, né, o Needham e o Spallanzani, sobre a geração espontânea, né? Os experimentos de Red, ele perdeu, de certa forma, a sua credibilidade, né? E voltou a ser questionado, né? Depois que o Leeuwenhoek, ele descobriu, fez a descoberta sobre alguns seres microscópicos, né? Era difícil imaginar que seres tão pequenos, né, eles pudessem surgir por meio de reprodução. Eles achavam que era geração espontânea, eles não acreditavam que esses seres pequenos, mesmo sendo pequenos, pudessem se reproduzir. Então o Needham, né, ele ferveu em um caldo nutritivo por 30 minutos e colocou em frasco, vedando com rosto e cortiça, né, que é matéria morta. Então surgiram seres microscópicos, né, e o Needham argumentou que somente poderiam ter surgido por meio de geração espontânea, certo? Já o Spallanzani refez os testes de Needham, né, preparou do mesmo jeitinho 8 frascos com caldo nutritivo, fervido, vedou 4 frascos, e outros 4 ele derreteu o gargalo, né? Apareceram micro-organismos apenas nos frascos com rolha. Então Spallanzani concluiu que a fervura e a vedação feita por Needham não fora capaz de impedir a contaminação, certo? Já o Needham defendeu-se dizendo que o Spallanzani havia destruído a força vital do caldo. Então ficou esse confronto de ideia entre os dois, né? O Spallanzani quebrou os gargalos de um do frasco, expôs ao ar e mostrou justamente que os micro-organismos surgiam depois. Needham contra-argumentou, dizendo que o princípio ativo havia sido restabelecido, né, com a entrada do ar fresco. Que o experimento mostrando como foi que eles fizeram. Pasteur, né, a derrubada da abiogênese, né? No início da década de 1860, né, a Academia Francesa de Ciências, ela ofereceu um prêmio, né, para quem derrubasse de uma vez por todas a abiogênese. Então o Pasteur, né, distribuiu o caldo nutritivo em 4 frascos de vidro, né, cujos gargalos foram amolecidos, o famoso pescoço de cisne, certo? Ele aqueceu o caldo até sair o vapor pelas extremidades, deixando esfriar de forma lenta, certo? Apesar de expostos ao ar, nenhum frasco apresentou a presença de micro-organismos, certo? Que foi justamente isso daqui, que é o que a gente chama de pescoço de cisne. Então ele pôs por fim, certo, a essa questão da abiogênese.